Falávamos há um tempo atrás, né, da possibilidade, por exemplo, do Mourão, do vice-presidente Hamilton Mourão, vir como governador do Rio de Janeiro, até mesmo pelo Senado. E agora, ele soltou uma fala, ele afirmou que está à procura de um partido para se candidatar, sabe a quê? Quem vai contar para a gente é Paola Cuenca. E aí, Paola, Mourão está procurando um partido e ele vem como senador. Ele deve disputar essa candidatura ao Senado Federal pelo estado do Rio Grande do Sul. O vice-presidente Hamilton Mourão é de Bagé, cidade no interior do Rio Grande do Sul, e hoje, na portaria da vice-presidência da República, disse aos jornalistas que a bandeira que ele utilizava ali na máscara, aqui no cantinho tinha uma bandeira aqui do Rio Grande do Sul. Ele disse que era lógico que ele tentaria o Senado Federal, então, pelo Rio Grande do Sul. Mas, como você mencionou, William, ele está em busca de um partido, até porque ele se elegeu vice-presidente da República pelo PRTB. Mas ele está analisando para qual apoio ele deve dar na concorrência do governo do estado do Rio Grande do Sul, se seria para o senador Luiz Carlos Reis, que é do PP ou Progressistas, ou então para o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, que agora será do recém-formado União Brasil. Então, existe essa possibilidade de ele migrar para o partido para apoiar o Luiz Carlos Reis na tentativa de ser governador do Rio Grande do Sul, ou então Onyx Lorenzoni, atual ministro do Trabalho e Previdência, mas que também é um deputado federal que está licenciado para ocupar o cargo de ministro do Trabalho e Previdência. De acordo com Hamilton Mourão, nessa fala aos jornalistas ali na portaria da vice-presidência, ele disse que o anúncio completo deve ser feito nos próximos dias, mas que as conversas já estão acontecendo, ele ainda precisa acertar esses detalhes sobre qual seria o partido para o qual ele iria. Mas sim, existe sim essa intenção do vice-presidente da República de disputar o Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Não é uma novidade de que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, não estaria na chapa de tentativa de reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Até porque, ao longo de todo esse período do governo de Bolsonaro, a gente viu diversos conflitos ali acontecendo entre Bolsonaro e Mourão. Inclusive, Bolsonaro chegou a dizer em uma ocasião que o seu vice-presidente às vezes mais atrapalhava do que ajudava. E muitas especulações são feitas sobre quem deve ocupar esse posto de vice-presidente. No caso de uma reeleição de Jair Bolsonaro, se falava antes sobre o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ou até mesmo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Mas como os dois também devem disputar outros cargos políticos, essas hipóteses também já estão descartadas. A gente tem um trechinho da fala do Mourão a respeito de como fica essa decisão sobre o Senado para que vocês possam acompanhar. Disse o senador Flávio, deu uma entrevista ao Jornal Globo, dizendo que eu sou candidato ao Senado no Rio Grande do Sul. Não. O senhor é candidato ao Senado no Rio Grande do Sul? Foi o senador Flávio que eu tô falando aí. Mas o senhor já tem uma decisão com relação à eleição? Será comunicada brevemente. Mas o senhor já decidiu? Já. Essa máscara aí é um indicativo? Lógico, né? Então, dá pra dizer que o caminho é uma decisão lá no Rio Grande do Sul mesmo. Isso, é por aí. Boa. Agora é só a questão de partido. E quantas opções de partido estão na mesa? Duas opções. E o senhor deve ir casado já com algum candidato ao governo do estado? Já está definido? Aí que nós temos... Você é com o ministro Onyx, por exemplo? Vamos ver que tem dois candidatos hoje, pré-candidato do nosso campo, né? Seria o Onyx e o Reis? O Onyx e o Reis, né? Bom, vamos aguardar então nos próximos dias para saber para qual partido então o vice-presidente Hamilton Mourão deve ir para tentar disputar uma vaga no Senado Federal. Então, Paola, mas lembrando das máscaras, ele usou muito aquela máscara com o símbolo do Flamengo. E aí, José Maria Trindade, ontem, ele estava ao lado do presidente do PRTB do Rio de Janeiro, o Antônio Carlos, numa cerimônia no Rio. Eles fizeram lá, foram 100 anos da escola, enfim, e ele estava ao lado do presidente. Aí tem essa expectativa. Então, Mourão vinha pelo Rio, agora vem pelo Rio Grande do Sul. O que será que... Será que é Rio Grande do Sul mesmo, Zé? E é o Senado? É o Rio Grande do Sul e Senado. Abril agora é um mês de definições. Como eu disse, existem prazos, né? Existem datas eleitorais definidas pela Justiça, tem um cronograma. E em abril, ou seja, 6 meses antes das eleições, os candidatos devem estar filiados a seus partidos políticos e com domicílio eleitoral também definido, né? Se mudar, fica inelegível. E o diferente dessa história é que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, deve assumir a partir daí a presidência da República quando o presidente Bolsonaro viajar.
Já existe uma jurisprudência no Supremo de que quem assume a presidência da República fica inelegível. Então, a não ser pela reeleição, claro. Então, o ministro Mourão, se assumir a presidência, mesmo que uma viagem do presidente, ele fica inelegível. Da mesma forma, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que até então é candidato, também não deve assumir para não ficar inelegível, né? E aí vai sobrar exatamente para o ministro Luiz Fux assumir a presidência da República, se depois de abril o presidente Jair Bolsonaro ou sair do país ou se desincompatibilizar aí por algum motivo pessoal, né? Mas a candidatura Mourão, ela é apenas uma opção dele, a vice-presidência não está definida, e se em qualquer momento o presidente Jair Bolsonaro quiser chamá-lo para esse novo desafio, ele vai, pode ir, filiado em qualquer estado. A presidência da República não exige o domicílio eleitoral, né? Diogo Schelp, você sabe que você colocou uma pulga atrás da minha orelha, que você falou o seguinte: olha, o presidente lá atrás falou que era contra a reeleição. E aí, saindo o Mourão, a gente fica pensando, bom, quem é o vice do Bolsonaro? Existe na sua cabeça, ou passa a possibilidade de Bolsonaro falar assim, olha, não vou me candidatar e eu apoio fulano de tal? Acho muito difícil, William, disso acontecer, considerando aí todas as pesquisas, inclusive, quem tem mais chance de chegar no segundo turno junto com o Lula é Bolsonaro, né? Então, mesmo que fosse aí, mesmo que seja muito difícil esse enfrentamento, é quem tem mais chance, não há outro candidato aí que parece despontar. O Bolsonaro, como a gente falou antes, ele tem aí uma base fiel de eleitores, ainda que seja uma base pequena, perto de outros candidatos. Agora, em relação a Mourão, é interessante, ele disse, né, claramente que estará ali disponível para o Senado no Rio Grande do Sul, que é um dos estados onde o campo de Bolsonaro, o campo político de Bolsonaro tem realmente um apoio mais significativo, junto com outros estados do Sul, e também o fato de que ele estará, obviamente, junto com quem quer que seja o candidato governista indicado aí pelo campo político de Bolsonaro para o governo do Estado. Eu acho que ele até tem boas chances, viu, para buscar o Senado. E é interessante porque essa semana nós entrevistamos o senador Flávio Bolsonaro no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, e ele deu sinalizações ali de proximidade, ou digamos assim, de uma bandeira branca para o Mourão, né? Ele chegou a fazer elogios para o Mourão, sendo que Mourão teve aí alguns momentos de levar um gelo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então parece que há uma tentativa aí de botar panos quentes nesse passado e seguir em frente. E, Fabi, fato é que o Bolsonaro ele é muito bem aceito no sul do país e isso pode ajudar bastante Mourão, essa aproximação Bolsonaro-Mourão e ele vindo ao Senado. Sim, por outro lado, eu já ouvi essa conversa do Mourão vir como senador pelo Rio Grande do Sul. Pode parecer uma novidade, mas existia esse zum aí mesmo, agora só está se confirmando. Em relação ao Mourão, se teve alguma coisa divergente no governo Bolsonaro, me parece, a minha impressão é de que isso está já melhor. Por quê? Porque no apontamento de crises em relação até à Amazônia, etc., ele foi muito elogiado, o Mourão, pela condução dos trabalhos pelo próprio presidente Bolsonaro. Então, acho que a indicação, né, se tem ou não aprovação, se tem um racha ou não, nessas coisas, é quando a gente ouve a própria pessoa falando. Mas eu só vou sentir firmeza nessa indicação do Mourão quando realmente o presidente Bolsonaro falar a público, porque ele tem falado os nomes que vão sair a candidatos a Senado e a governos.